Nem sempre na vida se joga tão bem, se destroem as coisas e os sonhos também. Nossos olhos se enchem de lágrimas, lembrando o que aconteceu. Ninguém nunca nos disse ou tentou ensinar que alguns que se amam podem se odiar, quando não se permite ao amor respirar e o orgulho consegue ganhar. Eu sei, não é fácil ver desmoronar tua felicidade num castelo de areia, ouvir estas vozes na escuridão te acusando, reclamando. Não foi tua culpa, e não te enganem com isso. Não foi tua culpa, liberta-te deste peso. Não te tortures pensando que mal tens feito. Se Deus não te acusa, ninguém mais tem o direito. Não foi tua culpa. Não tenhas vergonha se queres chorar. Tens uma ferida que deve curar. E se queres olhar adiante, o passado se deve sarar. Eu sei, não é fácil falar de perdão. O ódio atrapalha, escurece a razão. Já não busques culpados em teu coração, mas um refúgio onde possas amar. Tenha coragem e segues lutando há muito por amar, e Deus não pensa em deixar-te. Se andam falando que a história acabou, a verdade é outra, apenas está começando. Não foi tua culpa, e não te enganem com isso. Não foi tua culpa, liberta-te deste peso. Não te tortures pensando que mal tens feito. Se Deus não te acusa, ninguém mais tem o direito. Tens mais uma chance de ser feliz. Ainda podes dizer ao amor que sim. Que sim. Que sim. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Cada vez mais eu me convenço, minha gente, que religião tem que significar para nós alívio do peso da existência. Nós não podemos mais admitir que a gente tenha que viver uma religião que seja fruto de obrigações cumpridas. Mesmo porque cumprir obrigações não salva a gente de nada, não é verdade? O bom mesmo da religião é quando a gente percebe que o discurso tem o poder de modificar o nosso jeito como nós interpretamos a nossa vida. Cada vez que a força do discurso religioso tem o poder de modificar o jeito como nós olhamos para o mundo, o jeito como nós olhamos para as pessoas, o jeito como nós olhamos para nós mesmos, cada vez que a força do discurso religioso tem este poder, Deus ganha no mundo.
E a gente sabe que há uma promessa de Jesus, uma das mais bonitas talvez. Ele olha para as pessoas e diz assim naquele tempo: vinde a mim, todos vós que estáis pesados, todos vós que estão aí na luta com pesados fardos sobre as costas, todos vós que estão cansados, todos vós que estão na luta, todos vós que estão insatisfeitos, pesados, que eu vos aliviarei. É bonito a gente pensar que quando Deus retira o peso de tudo aquilo que nos atrapalha, a gente fica mais livre para amar, a gente fica mais livre para ser a gente mesmo. É sempre muito difícil a gente ser o que a gente é, com todos os pesos que a vida colocou sobre nós. Eu pessoalmente penso que é sempre bom a gente fazer aquela faxina da alma, né? Quando a gente começa a jogar fora os nossos excessos. E uma delas é a culpa. É impressionante o quanto que nós encontramos pessoas paralisadas com a culpa. Culpa de erros passados, culpa por uma história que não conseguiu viver direito, por coisas que não conseguiu realizar. Retirar a culpa é como se nós tivéssemos retirado o poder de correntes pesadas que muitas vezes impedem aquela pessoa de ir adiante. Eu não sei se você já assistiu, mas há um filme que eu gosto muito que se chama A Missão. Um filme que fala justamente da presença dos jesuítas no Brasil, do processo da colonização. Há um personagem muito interessante naquele filme que faz uma experiência de cometer um crime e depois daquele crime ele se impõe um fardo muito pesado. Ele quer purificar todos os pecados dele, todo aquele peso da culpa que tinha aquele assassinato no coração dele. Ele quis aliviar aquilo carregando um fardo sobre as costas, mas um fardo concreto. Ele fez como se fosse uma imensa mochila, com todos os pesos que ele pudesse colocar ali, e ele se colocou a caminho, com aquele peso, quase que curvado. Ele sabia a razão de carregar aquilo. Quem olhava de fora não sabia por que ele estava carregando aquele fardo tão pesado. E há uma cena bonita, quando já quase no final do filme, depois daquele personagem ter vivido boa parte do filme com aquele peso sobre as costas, só tirava para dormir e toda vez que recomeçava a caminhada, ele jogava aquilo sobre as costas novamente e ia. Havia um momento brilhante, uma cena linda, em que ele está no desafio de subir um penhasco, que ele estava dentro do contexto dos missionários, né? Ele se tornou um missionário também. Ele estava subindo aquele penhasco perto de uma cachoeira e chegou um determinado momento em que a vida dele ficou na decisão. Ou ele julgava aquele peso que ele tinha sobre as costas e sobrevivia, ou ele iria morrer porque ele não conseguiria mais segurar o peso de tudo aquilo, porque estava tudo jogando para baixo. Estava num penhasco, precisando chegar até o final, só que aquele peso era demais para ele continuar. Estava escorregadio e ele não tinha como chegar até o topo. E naquele momento, é bonito porque toda a vida dele passa na cabeça dele. Desde o momento em que ele assassinou aquela pessoa, desde o momento em que ele decidiu colocar aquele fardo sobre as costas, tudo aquilo foi passando como se fosse um filme. Ele olhando para o perigo de morrer, para o perigo de despencar dali, então ele precisou tomar uma decisão. Ou ele iria permitir que aquela culpa o matasse, ou ele iria permitir que aquele momento crucial o libertasse de tudo que deu errado na vida dele. Já que aquele fardo que ele carregava sobre os ombros era metáfora de uma vida que não deu certo. Aquele fardo significava toda a culpa que ele tinha dentro do coração dele. Toda uma soma de vida que não deu certo, que aquele fardo representava. Então, minha gente, querendo viver e descobrindo ali naquele momento que ele merecia chegar até o topo, que ele merecia sair daquela situação de perigo são e salvo, ele resolve jogar fora. E é uma cena linda, quando ele vai tomando coragem e com muito cuidado para que não despencasse de lá, ele vai se libertando daquele fardo, até o momento em que sai dos ombros dele e ele vê aquilo rolando pelas pedras abaixo. Naquele momento, ele se segura na pedra e chora como uma criança. Chora muito.
chora por razões que nós desconhecemos, chora no desejo, quem sabe, de viver o agradecimento daquela hora. Chegou no momento em que ele estava diante de um impasse. Ou ele continuava se culpando, ou ele continuava carregando aquele fardo de uma vida que não deu certo, ou ele iria sobreviver. E ele preferiu sobreviver. Eu fico pensando que às vezes a vida faz a mesma coisa com a gente. Não são raras as vezes em que nós também estamos nos penhascos da existência e os pesos dos nossos erros são tão grandes sobre nós que nós precisamos fazer uma escolha. Ou a gente se liberta daquele peso, ou a gente não vai viver. Se a gente não se libertar do peso naquele momento da escolha, a vida não dá certo para nós. E como diz a música, eu sei que não é fácil falar de perdão. E eu não estou falando do perdão ao outro, não. Porque até mesmo antes de nós praticarmos o perdão com o outro, a maior dificuldade é a gente perdoar a gente mesmo. E eu acredito cada vez mais nisso. Nós só somos capazes de amar alguém à medida em que a gente se ama. Nós só poderemos perdoar alguém à medida em que a gente se perdoa. Nós só poderemos continuar subindo o morro da vida, essa subida íngreme que chama viver, à medida em que a gente joga os pesos do dia a dia fora, à medida em que a gente não permite que eles venham se tornando um peso, um fardo sobre nós. Hoje mesmo, hoje você viveu tanta coisa, eu não sei se foram levezas, se foram pesos. Agora você pode escolher o que você permite que fique dentro de você. É sempre bom a gente se reconciliar com aquilo que não deu certo da vida. Carregar inimigos é a mesma coisa, é você colocar gente pesada sobre você. Quando a gente não perdoa, a gente carrega os inimigos sobre os ombros. A coisa mais difícil que tem é você carregar o peso de uma inimizade sobre os ombros. Você já percebeu o quanto que as nossas inimizades nos limitam? Se você entra dentro de um ambiente, se está cheio de amigo, mas se ali dentro tem um inimigo, você já perde a espontaneidade. É o peso no ombro. Por isso que eu sempre digo, vale muito mais a pena perdoar, porque o perdão nos liberta. Não carregue peso de inimizade sobre você. Pode ser que você esteja aí há 20, 30 anos carregando peso de inimizades que não valem a pena. Para que você vai pesar isso sobre os seus ombros, se você pode viver mais leve? Às vezes outras pessoas têm o peso de escolhas erradas que fez na vida, não tem coragem de corrigir as escolhas erradas que fez, aí ela vai se culpando, vai se tornando uma pessoa infeliz e vai deixando de fazer o que queria fazer da vida para viver justamente o peso do que ela não queria. Joga fora. É sempre tempo para a gente recomeçar. Outro dia encontrei uma senhora que confessou para mim que ela se motivou a estudar piano aos 65 anos de idade. Eu achei bonito aquilo. Falei, mas por que a senhora escutou, ou a senhora resolveu estudar piano aos 65 anos de idade? Ela virou e falou assim, porque padre, uma vez eu escutei o senhor pregando sobre uma música que falava que os sonhos não envelhecem. Aquela música do Clube da Esquina, dos mineiros lá de Belo Horizonte, né? Porque se chamavam moços, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Até coloquei uma história que também é a partir dessa música no meu novo livro. Aquela senhora aos 65 anos de idade descobriu que ela ainda podia aprender alguma coisa na vida. E ela disse para mim que uma das maiores infelicidades que ela carregava na vida era justamente não ter estudado música. E ela tinha uma habilidade tão natural que aos 65 anos de idade ela começou a estudar piano. E uma excelente aluna. Veja bem, às vezes a pessoa passa uma vida inteira carregando um desejo como um peso. Mas de repente aquele desejo, quando colocado em prática, ele vira leveza. Pode ter certeza que essa senhora vai envelhecer ainda com qualidade ainda maior, porque ela julgou um peso e assumiu uma leveza. É o que a gente precisa fazer, minha gente. Julgar os pesos das nossas culpas, da nossa vida que não deu certo, e a gente recomeçar. E começar com leveza. É muito bom a gente andar leve.
Eu me lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de sair do Brasil, fui para a França. Eu levei tanta mala, que eu fiquei igual um cachorro amarrado nas malas. Às vezes estava numa estação de trem linda, eu não podia sair do lugar, gente, amarrado na bendita da mala. Eram muitas. Hoje é diferente. Quando eu viajo, eu sei que eu preciso ir mais leve, porque quando eu viajo mais leve, com menos bagagem, eu tenho mais oportunidade de ver as coisas bonitas que a viagem me proporciona. Às vezes a gente põe muito peso na mala e depois aquela mala se torna um empecilho que nem a gente dá conta de carregar. A mesma coisa nós fazemos com a vida. Às vezes nós colocamos coisas demais e coisas pesadas, e por isso que às vezes a nossa vida é tão sem graça, tão sem qualidade. É porque falta leveza. Ligue para nós, 0 operadora 12 31 86 2600. Neste telefone você deixa o seu pedido de oração, seu pedido de aconselhamento, e também pelo SMS, que eu não sei o número, vai aparecer aí na tela. Só sei que é CNTV 49400. Manda sua mensagenzinha para nós, porque ao longo do programa vai aparecer aí aquilo que você está escrevendo e nos desejando aqui no programa Direção Espiritual. Boa noite, Wesley, mais uma vez comigo, muito obrigado, querido. Hoje nós estamos mais uma vez aqui em Petrópolis, né? Lembrando que nós estamos no Teatro Municipal Paulo Gracino, onde nós já fizemos um programa ao vivo, e é com muita alegria que nós então deixamos mais um gravado aqui deste lugar tão bonito, deste lugar da cultura aqui em Petrópolis, essa cidade que eu aprecio tanto, essa cidade que é naturalmente imperial mesmo. O clima é muito agradável, as pessoas são muito agradáveis, e hoje nós temos a alegria de estar aqui neste lugar tão bonito, neste lugar de cultura. E obrigado mesmo a Maria Luísa por nos permitir, toda a direção do teatro, por nos permitir estabelecer essa ponte entre a cultura e a fé. Sempre uma alegria para nós, cada vez que a gente tem essa oportunidade. Quem nos escreve é Maria Bernadette de Oliveira Santos. Padre Fábio, eu ainda não consegui entender como as pessoas têm tanta fé. Afinal, na realidade, o que é ter fé? Vou às missas, participo das equipes de Nossa Senhora, rezo, evangelizo todos os dias, acredito na existência de Deus, mas não consigo ter essa fé que minha mãe tem, por exemplo. Por favor, me oriente sobre isso. Estou pecando contra Deus? Veja bem, gente, é interessante, às vezes nós temos uma tentação de pensar a nossa fé sempre na comparação. Eu sempre digo que comparação é um jeito muito ingrato de viver, ou de você até qualificar uma coisa. Qualificar uma realidade, por exemplo, comparando, é ingrato, porque às vezes aquela situação, ela não merece ser comparada, ela é única. Tudo aquilo que nós comparamos corre o risco de criar injustiça dentro de nós, ou corre o risco de criar injustiça fora de nós. Comparar é um jeito estranho que nós temos de cometer injustiça. E eu sempre digo que nós, no momento que nós estamos falando de fé, nós não temos o direito de comparar ninguém a ninguém. Porque senão a gente acaba desconsiderando alguns aspectos da fé, que de repente são mais vivos em um, menos vivos em outro, mas que não podem ser considerados mais importantes ou menos importantes. São aspectos diferentes. A psicologia nos ensina, né? Porque há 3 perspectivas da psicologia muito interessantes. Uma que considera que o ser humano, ele é fruto dos condicionamentos genéticos. Então ele é o que é porque foi dado a ele uma genética. A outra linha de psicologia comportamental vai dizer que não, que ele é fruto do meio. Até tinha aquela célebre frase, né? Me dê uma criança e eu faço dela um intelectual ou um marginal. Então é aquela outra corrente que acredita que o ser humano é fruto do meio. E eu acho interessante que há uma terceira linha que diz assim: ele não é melhor nem pior, porque é geneticamente programado, né? Porque tem uma carga genética. Ele não é melhor nem pior, porque ele foi criado neste meio ou não foi naquele. Ele é diferente. Então ele não está determinado nem pela genética, nem pelo meio. Ele tem uma diferença. E a partir dessa diferença a pessoa é o que ela é. Aí, gente, tem toda uma influência daquilo que eu recebi geneticamente, daquilo que eu recebi culturalmente. A fé nasce disso, minha gente.
Eu acredito de acordo com o meio que me forneceu, os instrumentais da minha fé. O que é fé? Fé é você ter a possibilidade de crer naquilo que você não vê. Porque se você vê, deixou de ser fé. Por isso que eu às vezes, eu questiono muito alguns modelos de religião, onde tudo é muito explicado, tudo é muito claro, tudo é muito limpo, tudo é muito justificado. Não. A fé, ela nasce justamente daquilo que a gente não consegue ver. Eu compreendo o amor, por exemplo, como uma forma de fé. Por que você ama aquela pessoa? Não sei. É uma pergunta ingrata, né? Por que você me ama bem? Não sei. Porque eu acho que se eu soubesse, eu nem amaria. Não é assim? O amor não sobrevive de um não saber também? Ele sobrevive daquilo que eu sei, mas ele nos mantém um do lado do outro, é justamente por aquilo que a gente não sabe ainda sobre o outro. Isso é fé. Eu tenho fé em você. Isso é bonito, né? Você vai tomar um banho, você nunca pensou, será que tem um ácido nesse sabonete? Você não pensa. Você age a partir da boa fé. É aquilo que lhe faz acreditar que uma pessoa não prejudicou o seu sabonete. Ele não fez um atentado contra o seu sabonete. Isso é fé. Tudo é experiência de fé. Você está aqui dentro deste teatro, você está com fé que as bases dele são sólidas. Não vai cair em cima da nossa cabeça. Você já imaginou se a gente começasse a duvidar de tudo? Você não entraria mais no supermercado porque eu acho que cai. Eu não me aproximo mais daquela pessoa porque eu acho que ela vai me trair. Não. Tudo é experiência de fé. Agora, como é que isso se manifesta diante do sagrado? Tudo isso se manifesta em fé sagrada a partir da experiência que a gente tem como pessoa. A grande injustiça é quando eu quero comparar a minha fé com a da minha mãe, por exemplo. Alguém poderia dizer, Padre Fábio, a sua mãe tem muito mais fé que você. Eu não concordo com isso, porque a minha fé é diferente da minha mãe. Mas eu não posso dizer que uma fé é superior à outra. Tudo aquilo que a gente considera superior, gente, gera preconceito, gera racismo, não é assim? O racismo não sobrevive no mundo justamente porque umas pessoas se acham melhores que as outras. A mesma coisa acontece no horizonte da fé. Nós não temos o direito de ficar comparando a fé de ninguém. Então, cuidado. Não compare a sua com a dos outros e não permita que a sua seja comparada. Você tem um jeito específico de acreditar em Deus. Você tem um jeito específico de viver a sua experiência do sagrado. Pronto, ponto final. A experiência é sua. O jeito de ver, de interpretar, de sentir este Deus é seu. Ele não pode ser comparado, porque senão você começa a viver aquela coisa, eu sou melhor ou eu sou pior. E na verdade nós não precisamos nem de gente que se sinta melhor, nem de gente que se sinta pior. Aliás, eu acho que os problemas do mundo seriam resolvidos no dia em que a gente colocasse essas questões diante dos nossos olhos. Você não é pior nem é melhor, só é diferente. A tolerância religiosa nasce disso. Eu não posso me sentir melhor do que você. Tanto é que há um teólogo que eu gosto muito, ele sempre diz assim, toda religião tem o direito de viver o seu Antigo Testamento. Você que já vive, por exemplo, você que é cristão, que já está dentro do Novo Testamento, você corre o risco de olhar para o Antigo e falar assim, nossa Senhora, nós somos muito melhores do que eles. Só que tem gente que ainda está no Antigo Testamento. E nós não temos o direito de olhar para o contexto deles e dizer que nós somos melhores, não. Da mesma forma como eu não tenho o direito de olhar para uma pessoa, de repente, que não tenha estudado teologia nenhuma, e dizer que ela não tem fé, porque eu sei um pouco mais do que ela, não. A fé não pode ser comparada. Fé é uma experiência particular, única. Mesmo que essa fé seja universal, ela vai se manifestar de maneira muito particular nas pessoas. Então a gente é muito injusto cada vez que a gente compara. Isso é até bom, porque cria uma humildade dentro de nós, né? Eu não sou melhor que ninguém, ninguém é melhor do que eu, nós somos apenas diferentes. Padre Fábio, gostaria que o senhor explicasse o que significa compreender a mística do cristianismo. Seria captar a essência e não confundir com o esotérico? A mística do cristianismo é a gente mergulhar no essencial da palavra de Jesus. Isso que é interessante. A mística cristã, o que é? Aquilo que move o cristianismo. Mística é tudo aquilo que tem movimento, é tudo aquilo que envolve.
é tudo aquilo que atribui sentido. Então a mística do cristianismo, aquela que atribui sentido ao que é cristão e que move esse significado no tempo, está diretamente ligada à palavra de Jesus. Quando nós temos, como que seria compreender essa mística? É a gente mergulhar cada vez mais no mistério da humanidade de Cristo. Porque ao compreender a humanidade, nós já estamos no horizonte também da divindade. Jesus é tudo ao mesmo tempo, né? Mesmo que você possa compreender diferente, são duas realidades distintas, a divindade e a humanidade, certo? Mas elas se dão na mesma pessoa. Isso é que é bonito. Compreender essa mística do cristianismo é você compreender a dimensão humana e a dimensão divina, que Cristo é e que Cristo me convida a ser. Então a minha realidade humana o tempo todo me aponta para aquilo que pode ser divino em mim. E a minha realidade divina não sufoca o que é humano em mim. É aquela velha história, eu não preciso ser anjo para ser cristão. Eu tenho que ser homem de carne e osso. Eu tenho que sentir a vida, eu tenho que lutar na vida, eu tenho que amar, eu tenho que fazer a experiência de ser humano. E a mística do cristianismo é isso, é unir o céu e a terra e a gente poder viver na experiência histórica da vida as esperanças do céu. Não significa que a gente fica aqui de braço dado, cruzado, esperando o céu descer sobre nós. Não. Na experiência de amar e ser amado, de perdoar, de ser perdoado, a gente já antecipa o céu na nossa experiência humana. Essa é a mística do cristianismo. É a gente saber que nos horizontes do mundo há sempre uma esperança nos insinuando e nos indicando a verticalidade do céu. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa de direção espiritual. Continue ligando para nós. 0 operadora 12 31 86 26 00. Estamos de volta com o programa Direção Espiritual. Lembrando que você pode participar conosco ligando 0 operadora 12 31 86 2600 ou pelo SMS, que a gente não sabe o que significa não, mas de qualquer maneira o nome é esse: CNTV 49400. É um jeito que você tem de mandar a sua mensagem para ela aparecer na tela. Muita gente manda, está já pedindo o aconselhamento. Se é uma questão pública, você não tem problema que ela apareça aqui para todo mundo ver, de repente você já ganha intercessores, né? A Canção Nova faz amigos. É um jeito bonito que a gente tem de estabelecer pontes, de estabelecer vínculos, de poder fazer realmente a gente se sentir em casa, em família. Casa deveria ser um lugar em que a gente tem a intimidade de contar tudo o que nos acontece, né? E a Canção Nova quer ser isso para todos nós. Lembrando que o seu e-mail também, se você manda à medida do possível, nós vamos fazendo os atendimentos aqui. É sempre muito importante a participação. Padre Fábio, quem escreve é a Fernanda de Vila Velha, no Espírito Santo. Eu sei da importância do batismo, então eu gostaria de saber como ficam os nossos irmãos que vivem nas ruas, os indigentes, os que não são batizados. O que nós devemos fazer por eles, Padre? De onde eles terão forças para as tribulações que vivem? Fernanda, primeira coisa, a gente tem que pensar que a evangelização, ela tem que atingir a totalidade do ser humano. Não basta a gente falar espiritualmente a uma pessoa que tem necessidades materiais. E não basta a gente falar apenas materialmente para alguém que tem necessidades espirituais. É essa totalidade da vida que faz com que a vida tenha qualidade, né? Quando a minha materialidade está espiritualizada, e quando a minha espiritualidade contém também o cheiro da vida, o cheiro da carne, do humano, da experiência de ser quem a gente é. Cada vez que a gente tem uma pessoa negada na materialidade, isto é, são essas pessoas que estão nas ruas, são as pessoas que estão abandonadas, nós temos então a necessidade de levar um apoio material e também espiritual. Cada vez que nós encontramos uma pessoa espiritualizada demais, sem o vínculo com a terra, nós precisamos levar a ela então um pouco de atividade, que ela possa sentir o peso dessa vida e trabalhar a partir disso também. É assim que nasce a evangelização. E é assim que nós identificamos o nosso carisma. É assim que nós identificamos a nossa vocação, por exemplo. Eu tenho facilidade de ajudar em que aspecto da vida? Hoje nós temos, por exemplo, o trabalho da Toca de Assis.
que é justamente essas pessoas que condensam a responsabilidade de trabalhar espiritualmente, mas sobretudo socorrendo os miseráveis. Aqui em Petrópolis, onde nós estamos gravando esse programa hoje, tem o Padre Quinho, não é isso? Tem um trabalho maravilhoso com os pobres de rua. Temos o Léo aqui, que durante tanto tempo e ainda hoje faz esse trabalho maravilhoso de recuperar os irmãos de rua. Mas como é que a gente pode recuperar um irmão de rua? Dando a ele condições materiais de ele poder ter a oportunidade de sair da miséria, mas dando para ele também a oportunidade de ser gente melhor, e nisso está a espiritualidade. Agora é interessante que os marginalizados, o Padre Quinha, a Toca de Assis, faz um trabalho com os marginalizados que nós enxergamos. Agora eu pergunto para você, quem é que cuida dos marginalizados? Aqueles que estão de terno e gravata, ou então aqueles que estão bem vestidos do nosso lado e a gente não percebe que eles estão jogados fora, que espiritualmente eles não estão sendo cuidados, que a realidade deles não é, a necessidade não é material, definitivamente não é. Eles já alcançaram o sucesso na vida, eles já conseguiram cursar uma boa faculdade, eles têm uma boa casa, mas espiritualmente estão à margem da sociedade. Eu particularmente penso, minha gente, que nós evangelizadores, nós temos uma urgência diante de nós, que é justamente a gente construir um discurso que possa atingir essas pessoas também. Nós não temos como desprezar os marginalizados no mundo de hoje. Então eu concordo com você que nós precisamos correr atrás dos irmãos de rua, daquelas pessoas que estão jogadas lá, e a gente dar uma assistência material e espiritual. A gente não precisa virar um deles não, viu? Porque às vezes na tentativa de querer resgatar a gente fica lá. Não podemos fazer isso. Eu tenho que ir com o meu jeito de ser, cuidar e ajudar. E aí é que nascem tantas instituições bonitas pelo Brasil afora, as casas de recuperação de drogados, as casas de acolhimento, os albergues, que faz com que essas pessoas que estão materialmente marginalizadas possam ser recolhidas. Então hoje é bonito que a gente faça um trabalho desse, mas por outro lado a gente também precisa descobrir onde é que estão os marginalizados espirituais. Quanta marginalidade espiritual existe no mundo de hoje, minha gente. Eu que trabalho pelo Brasil afora, às vezes quando eu tenho a oportunidade de perceber nos olhos das pessoas quanto elas são necessitadas de uma palavra que faça bem. As pessoas choram com facilidade hoje. Já observou isso? Às vezes com 10 minutos de show, 10 minutos de apresentação musical, você percebe as pessoas já com as suas lágrimas rolando. São as marginalidades espirituais. Quando você descobre gente que não foi batizada, gente que não conhece a Deus, gente que não conhece o amor. E este é o papel nosso. Independente de onde você esteja, lá você precisa ter sensibilidade de perceber quem está na marginal, quem está de fora. Porque o termo marginal é isso, né? É aquele que está na margem, está jogado de fora. É aquele que ficou do lado de lá, é aquele que não está incluído. Marginalizado é o que ficou fora da margem, é o que está do lado de lá. Nós vamos trazer para cá. E é um jeito bonito. Essa semana nós estávamos conversando sobre isso, né? Que existem algumas amizades que entram no nosso coração de um jeito a nos acrescentar tanto que a gente tem a sensação de que a gente saiu de uma margem desfavorável e entrou num outro que é agradável ficar. Por exemplo, eu acho que eu posso contar, né? Aqui, por exemplo, em Petrópolis, toda vez que eu venho, todo mundo sabe, eu não escondo isso, eu gosto de fazer uma atividade física. E eu conheci casualmente, né? Você vai, conversa com um, conversa com o outro. Conheci o Tuto. Cadê o Tuto? Tá aí, Tuto? Olha lá o Tuto lá no fundo lá. Mostra o rapaz, é aquele cabeludinho ali, ó. O Tuto ficou assim, ele era amigo do Mateus, né? Que malhava, estava lá no mesmo horário que eu. Muito amigo do pessoal da academia, do Melo, o personal mais cruel que eu já vi na minha vida. Não me deixa nem sentar direito. O Tuto ficava lá no meio dos aparelhos lá, e aí ele descobriu que eu era padre. E aí ele ficou indignado, né? Pô, nunca vi um padre assim, né? Ele falou. Aí ele ficou curioso e se aproximou de mim. E o Tuto foi ficando meu amigo assim aos poucos. Aos poucos ele foi perguntando como é que era, o que eu fazia, ele se interessou em ver o meu programa, ele foi se interessando, foi se chegando,
Até que um dia ele falou assim: "Ô padre, não tem aquelas paradas aí de ser batizado?" E tem uma parada que é uma chegada também, né? Eu falei: "Pois é, eu não sou batizado não." E eu achei bonitinho que nasceu espontaneamente dele, né? Aquela coisa, né? E aí, mas você tem vontade de ser batizado? Aí ele falou que tinha. Não precisou entrar em detalhes por que não, né? Por que não tinha sido batizado. Não é nenhum problema, né? Às vezes não é batizado. O que tem isso? O importante é a gente cuidar. Se chegou até os meus olhos e chegou e sabe que eu sou padre, teve a intimidade de me contar isso, pode ser que se eu estivesse lá dentro da paróquia, ele nunca ia passar na porta da paróquia e falar: "Vou lá contar para esse padre que eu não sou batizado." Mas como estava na academia do lado dele, ele contou. Facilitou a ponte, né? Ele chegou fácil. E aí a gente começou a conversar e falou: "E tem aquela parada de ter padrinho também?" Eu falei: tem essa parada também. Eu falei: "E o que significa padrinho?" Aí eu falei para ele que o padrinho é uma pessoa que vai acompanhá-lo, ajudá-lo no processo de fé. E eu achei bonitinho porque ele já tinha na cabeça dele quem era o padrinho, quem era a pessoa que iria fazer esse trabalho. Enfim, aí conciliamos: vamos fazer o batizado tudo então, né? Vamos pedir um padre aqui de Petrópolis que possa encaminhar o processo. A gente arruma um catequista para o tudo. Gente de Deus não falta para nós aqui, graças a Deus, no nosso grupo aqui em Petrópolis. Os amigos que nós temos é tudo gente de bem, tirando o Billy. Brincadeira, viu, Billy? Você sabe que eu te amo. A nossa oportunidade de estar entre amigos é grupo de família, o pessoal, os casais aqui do Padre Jaque, aqui na Catedral, os amigos do Padre Kim. E a gente pensou: então vamos procurar um padre para que a gente possa iniciar o processo do tuto. Veja bem, o tuto é um garoto, é o Tadeu, né, o nome dele. Ele estava na margem, estava de fora. E de repente ele sentiu o desejo de passar para dentro. É tão bonito isso, gente. Quando você percebe que a religião, ela consegue fazer as pessoas ficarem atraídas por ela. O discurso religioso tem que ser assim em nós. As pessoas precisam perceber que não é difícil chegar lá e que elas querem participar também. Olha, garotos como Tadeu, como Tuto, né? Há muitos pelo Brasil afora. Quantas vezes nessa oportunidade de estar às vezes na academia, de encontrar pessoas em lugares inusitados, de repente a pessoa sente vontade de contar coisas para mim como padre, que ela jamais contaria se eu estivesse em outro lugar. Então essas pontes, onde é que eu preciso ser evangelizador? Em todos os lugares em que eu estiver. Não é só no altar, não. Eu não tenho nenhuma dúvida de que lá entre os aparelhos da aeróbica lá, da academia, eu não tenho nenhuma dúvida de que ali eu também tenho a oportunidade de evangelizar. Sabe como? Não é fazendo discurso religioso lá não, é sendo amigo de quem eu posso. Tratando bem, sorrindo, conversando, respondendo uma questãozinha ali, uma perguntinha ali, sendo amigo. Porque o jeito mais bonito que nós temos de evangelizar é quando a gente se aproxima e oferece o nosso coração de amigo. Tem uma coisa mais convincente nessa vida de que é bom do que o amor de uma amizade boa? Tem alguma coisa que pode nos convencer mais do que isso? Eu não sei. Pode ser que um discurso decoradinho, pronto, acabado, seja mais fácil de fazer, mas ele muitas vezes não é o melhor caminho para a gente chegar até as pessoas. Não é mesmo. Eu já partilhei isso aqui com vocês, que em muitos momentos da minha vida, Deus chegou ao meu coração através de situações que aparentemente não eram dele, que situações que não eram rituais sagrados, mas eu não posso negar que muitas vezes Deus foi Eucaristia na minha vida, no momento em que eu estava sentado com os meus amigos, comungando, confessando com eles, ali, através de um jantar, de uma conversa. Quantas vezes a gente pode fazer ser ritual a vida? Basta que a gente encare aquele momento como uma oportunidade de ser íntimo de alguém. E toda vez que a gente é íntimo, a gente tem a oportunidade de tirar da marginalidade. Não basta eu ir lá levar um pão para o pobre e ir embora e só matar a fome dele. Não. Às vezes, minha gente, o que eles querem é muito mais do que um pão. É muito mais do que uma sopa à noite. Às vezes eles querem alguém que escute um pouquinho a história deles. E quem sabe a gente se interessando pela história que eles têm para contar, a gente ajude a sair da margem. A gente tire do lado de fora e ponha para o lado de dentro, que é o lado do acolhimento. Não tem aquela história que evangelizar é acolher antes de qualquer coisa? É disso que nós estamos falando. O acolhimento é o primeiro passo para que a marginalidade caia por terra.
Se eu não acolho o outro, ele fica do lado de lá e eu fico do lado de cá. É igual o confessionário, né? Você lembra no passado? Tinha aquelas caixas de contar pecado. Você entrava ali dentro, você não via nem a cara de quem estava do lado de fora. Tem umas paróquias que ainda tem, porque facilita, né? Ninguém sabe. Ainda a pessoa muda até a voz. Padre. Para ele não reconhecer que é você, né? Faz uma voz mais grossa, né, Billy? Finge que não é você, né? Pelo amor de Deus, né? O bom do pecado é você olhar no olho, né? Pô, eu fiz isso. Essa parada aí, como diz o Tudo. Essa parada aí não é bom. Então, quando você tem a oportunidade de você criar laço, isso é a coisa mais bonita. Religião tem que criar laços. Tem que ser suficientemente forte para nos convencer de que é bom. Assim, quando você quebra a barreira, quando você tira o outro da margem. Agora, se você joga para fora e faz questão que ele fique do lado de lá, aí vai ser difícil. Ninguém vai conseguir sentir que isso é um valor se eu sou julgado para o lado de fora o tempo todo. Por isso que acolher é esse primeiro passo. Eu trago para dentro. Então, e o conceito de misericórdia é bonito por causa disso. Ter misericórdia é você não ter o coração cheio, ainda sobra um espacinho. Tão bom, né? Quando você chega num lugar, tá cheio, igual aqui no teatro, tá cheio. Não, mas eu queria que você fosse, porque eu faço questão que você vá. Tem lugar para dormir aqui? Tem aquele mal-humorado que já não tem não, tá cheio, você vai ter que procurar outro lugar. Não, aí é o outro mais simpático. Não, nós vamos dar um jeito. E aquele que escuta isso, nós vamos dar um jeito, é sempre bom, porque ele foi religioso, o discurso é religioso. Quando é que uma conversa, mesmo no dia a dia, tem o poder de ser religiosa? Quando ela nos une, quando ela estabelece laços. O discurso pode ser religioso, sim. E o teólogo dizia, depois da encarnação nada mais é profano, tudo é sagrado. Por causa disso, porque tudo pode me inspirar vínculo. O discurso é religioso à medida que ele agrega, que ele congrega, que ele enlaça, que ele traz para dentro. Então eu posso ter no meu dia a dia uma atitude religiosa, isso é, eu estabeleço vínculos, eu não quebro os vínculos, eu trago para dentro, eu não deixo de fora. Então, se Deus me dá a oportunidade de tirar da marginalidade, se Deus lhe dá a oportunidade de lhe tirar alguém da marginalidade, não perca a oportunidade, porque é uma hora sagrada em que você pode ser instrumento de Deus ali, o próprio Deus agindo. É bonito a gente pensar isso. A ação benéfica humana é a ação do próprio Deus. Deus é o protagonista da minha ação. No momento que eu amo, Deus é protagonista em mim. No momento em que eu faço bem a alguém, Deus é protagonista em mim. Por isso que é muito justo e honesto a gente ouvir sem vaidade: você foi Jesus na minha vida. Quando alguém diz isso para você, não se encha de vaidade não, porque é o protagonismo de Jesus em você. Você foi Jesus na minha vida. Eu sou Jesus na vida de muita gente e eu tenho consciência disso. Sabe por quê? Porque Ele age em mim independente dos meus pecados, da minha miséria, do meu mal. Não, Ele ultrapassa tudo isso. Cada vez que Deus nos vence, cada vez que Deus consegue fazer cair por terra o que a gente tem de pior e prevalecer o que a gente tem de melhor, Ele verdadeiramente está no meio de nós. Isso é cristianismo. Quando eu dou a Deus a oportunidade de ser protagonista dentro de mim, eu sou apenas um coadjuvante. O protagonista é Deus. E se eu recebo algum Oscar por isso, se eu recebo algum prêmio por isso, tudo é dele, porque é Ele que me faz acreditar em tudo que eu falo, é Ele que me faz ser tudo que eu sou. Então pronto, isso é lindo demais, a oportunidade de a gente viver isso. Padre Fábio, quem escreveu foi o Edivaldo Sampaio, lá de Belém do Pará. Inclusive, começando agora outubro, nós já estamos todos envolvidos no clima do Círio de Nazaré, essa beleza de festa que sempre nos inspira tantas coisas boas. Padre Fábio, é com imensa satisfação que lhe envio esta mensagem. Dentre tantas recebidas pelo Senhor todos os dias, né? Umas retratando na maioria das vezes o desejo de ouvir o conselho ou exortação vinda de Deus, outras apenas com o ensejo de ser lida, já se tornando uma graça alcançada. Eu gostaria, Padre, de ouvir a sua opinião sobre a verdadeira amizade. Em quem podemos descobrir uma verdadeira amizade? Certo da habitual atenção,
Atenciosamente, Edivaldo Sampaio. Olha só que bonito, né? Falando isso já. O que é o verdadeiro amigo, né? Eu sempre acreditei na vida, desde muito pequeno, que existem pessoas na nossa história que elas são tão fundamentais, que a gente já não pode mais dizer o nome sem que a gente se lembre do nome dela. Quando a gente identifica os verdadeiros, as pessoas essenciais na nossa vida, é assim, no momento da muita alegria ou no momento de muita tristeza. São esses dois extremos que são capazes de nos revelar quem a gente ama de verdade. Quando você está alegre demais, aquelas pessoas que você gostaria de ter do seu lado, de ver as mesmas coisas que você está vendo. Quando você está triste demais, quais são as pessoas que você gostaria que estivesse ali segurando na sua mão? Aí você identifica os seus verdadeiros amigos. Agora, por que eles ficaram? É um mistério. A gente nunca sabe dizer por que aquela pessoa ficou amiga da gente. Talvez porque ela tenha tido uma sensibilidade maior que os outros não tiveram. Talvez porque elas olharam para nós de um jeito mais aperfeiçoado, tiveram mais paciência com a gente, tiveram mais calma. Não é assim? Os amigos que vão ficar para o resto da vida são aquelas que você sabe, gente, ele é aborrecido, ele é enjoado, mas eu sei que na hora que eu precisar dele, ele está do meu lado. Não tem gente assim? Só por isso a gente suporta os defeitos dos outros. É porque a gente sabe que mesmo que eu esteja na miséria, ele não vai me abandonar. Mesmo que eu perca tudo que eu tenho a dona Saíde, uma pessoa que eu amo muito lá do Rio de Janeiro, e ela tem assim, ela parece aquelas personagens de novela mexicana, sabe? Loira, aquele cabelo laqueado, assim, mais ou menos dessa altura, 1 quilo de ouro no pescoço. Ela é libanesa, né? E eu achava engraçado, porque as novelas mexicanas têm umas frases dramáticas, né? José Roberto, eu vou te odiar por toda a minha vida. Coisa assim, né? A voz continua, a boca continua mexendo, a fala já acabou, né? Jorge, Leandra, umas coisas assim. E a dona Saíde tinha uma frase de novela mexicana toda vez que eu ia embora, né? Ela segurava na minha mão e falava assim: meu filho, aconteça o que acontecer, nós nunca vamos deixar de te amar. E eu achava aquilo engraçado, mas cheio de significado, né? Dramático, né? Aquela coisa. Aconteça o que acontecer. Meu Deus, o que pode acontecer de tão sério, né? Sei lá, né? De repente, um dia você não é o ser humano que você gostaria de ser e aquele trem dá tudo errado. E eu acho bonito isso, né? Não há condição para o amor nessa frase, né? Aconteça o que acontecer. É aquela velha história. Eu briguei com você, eu fiz tudo errado, eu te tratei mal, eu te destratei, né? Eu fui injusto com você, eu te abandonei, mas de repente no meio da noite meu filho morre e você é a primeira pessoa para quem eu tenho vontade de ligar. Isso é amor. Não há condições. Eu não tenho medo de que o outro não vá me receber, eu não tenho medo de que o outro vá me tratar do mesmo jeito que eu tratei, eu não tenho medo de que o outro vá ter resistência a mim, não. O amor que eu sei que ele tem por mim me dá coragem de ligar no meio da noite e dizer: eu preciso de você agora, mesmo que você não tenha tido a oportunidade de me ter do seu lado no momento que você precisava. Isso é o que é a relação que nós temos com Jesus, né? Quando você tem coragem de bater na porta dele no momento que você não merece estar lá. Quando você tem coragem de chamar por ele no momento em que você não mereceria chamar. Isso é amigo de verdade. É quando não depende do tempo, quantas vezes eu liguei para você, quantas vezes eu fui atrás. Não. O laço que permanece, que independe do tempo. Porque às vezes na correria da nossa vida, às vezes você não tem aquele tempo de cultivar, mas você sabe que ele está lá. Eu tenho uma amiga minha, Marina, que cada vez que eu ia embora, e eu até me emociono, sabe, quando eu me lembro disso, porque não foram fáceis os momentos em que ela me disse isso. Ela sempre me disse em momentos em que a minha vida estava sendo difícil. Cada vez que eu pegava o meu carro, que no apartamento da minha mãe não tinha garagem, eu deixava o carro na casa dela.
Era a última frase que eu escutava toda vez que eu ia embora. Ela no portão, ela olhava para mim e falava assim: "Tô aqui, viu?" A Marina, ela não fazia parte do meu dia a dia, ela não está lá do meu lado em Taubaté, ela mora em Formiga. Mas para mim aquela frase ganhou um significado tão grande, gente, porque cada vez que eu me recordo da necessidade de ter alguém do meu lado, eu me lembro dessa frase, sabe? Tô aqui, viu? Isso é, eu não faço estardalhaço, eu não crio muito barulho, eu não dou muita notícia, mas eu estou aqui. O tempo vai passar, as coisas vão ficar diferentes. Pode ser que eu não tenha a oportunidade de estar aí, pode ser que eu não tenha a oportunidade de chegar a tempo, mas fique sabendo que eu estou aqui. E como essa frase tem o poder de repercutir em quem é amado? Talvez quem ame nem sabe o tanto que isso repercute. Porque experimentar a misericórdia pelo lado dos fortes, não sei se tem muita vantagem. Eu quero ver a gente saber experimentar a misericórdia pelo lado dos fracos. Quando você precisa ser o amado, quando você precisa ser o ajudado, quando você precisa ser aquele que sai do lugar para pedir a ajuda. E aí nessa hora, neste momento, você saber que as coisas poderão ser resolvidas com aquela presença que você sabe que não muda. Está ali. Alguém que lhe assegura estar ali. Eu estou aqui. E hoje eu gostaria de terminar esse programa assim. Gostaria de terminar de um jeito diferente, quem sabe, né? Nunca tive a oportunidade. Eu não sei qual é a possibilidade que eu tenho de estar na sua vida. Eu não sei de que forma eu posso estar na sua vida. Pode ser que de uma forma concreta, pode ser que você me conheça, pode ser, não sei, pode ser que seja só pelo programa, pode ser que seja pelo e-mail. Eu gostaria de também poder dizer para você, movido pela força de um evangelho que eu acredito. Pode ser que você esteja marginalizado, pode ser que você nem goste de padre, mas goste do que eu falo. Eu gostaria de continuar estando aqui, só isso. E poder dizer para você, eu estou aqui. Eu estou aqui para pagar o preço que eu sei que eu preciso pagar, para poder exercer o meu ministério do jeito que eu exerço, para continuar lutando por aquilo que eu acredito, para ser um ser humano, e só isso. Um ser humano que de repente queira fazer a diferença no mundo, buscando os marginalizados no nosso tempo. Quem sabe aliviando alguma culpa, quem sabe passando a mão na cabeça de quem precisa, e assim, curando as dores do mundo do jeito que a gente pode. Hoje, pela força do Sistema Canção Nova de Comunicação, do Teatro Paulo Gracendo, de todas as pessoas que nos permitiram estar aqui, eu quero lhe dizer que nós estamos aqui para ser o apoio, quem sabe, que você precisa, para concretamente poder agir, para poder fazer alguma coisa, para melhorar esse mundo. E quem sabe você aí também descobrir isso. Para quantas pessoas hoje você poderia dizer isso? Aconteça o que acontecer na sua vida, eu estou aqui. Derrame sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou.